Mas a galera deve estar querendo saber também qual foi aquela treta lá de Nova York. Nova York. Porque, cara, isso saiu em tudo quanto é lugar aí. Tudo que é lugar, mano. Tudo que é lugar. Então, isso aí em Nova York foi 2017? Eu não me lembro se foi 2016 ou 2017. Foi antes? Foi desses 2 anos. Eu não me lembro agora. O que aconteceu? Eu estava muito recente eu nunca fiz stand-up, né? Eu comecei a fazer stand-up porque foi para onde o barco me levou. Como eu falei para ti, eu sempre quis fazer novela, sempre quis fazer teatro, sempre quis fazer série, filme, papapá. Só que eu caí para essa vertente e falei, vamos embora. Um cara me ligou, falou assim, Marcela, você faz stand-up? Eu falei, faço. Aí ele falou, você tem um texto? Eu falei, tenho. Você quer fazer? Eu falei, quero. E eu não tinha nada. Nada. Aí liguei para um amigo meu que era roteirista, Léo Luiz, inclusive, que me mandou mensagem, que viu que eu tava vindo para cá. Eu falei, cara, você me ajuda? Aí ele falou, ajudo. Teve mais gente que te ajudou? Teve. O Gueré? O Gueré depois. Depois que eu comecei verdade. a fazer realmente... realmente show. Até então era um bar, né? Eu fazia toda terça-feira nesse bar lá na Gávea. E eu juntei com o Léo e a gente começou a escrever. Escrevemos, sei lá, 20 minutos de show. Cheguei no palco, nunca tinha pisado no palco sozinha e falei, mano, vou fazer isso aqui. Então era um setzinho de 10, 15 minutos e acabou. Eu tava dentro de um bar, a gente não recebia cachê, não recebia nem um centavo, o cachê era a cachaça e a comida. A gente era pago em comida e cerveja. E aí eu comecei a fazer turnê, assim, mas foi do nada. De repente, tinha uma pessoa me procurando e falando, mano, vamos fechar uma turnê pra você. Eu falei, caralho. Você tá bombada no Facebook, louco. tem público pra caramba. E enchia, né? E fui fazer uma turnê. Eu lembro que você fazia solo e enchia. Aí que eu juntei com o Gueré, que o Gueré começou a me ajudar a fazer roteiro. E em meio a isso, eu fui chamada pra fazer um show em Nova York. Aí eu falei, mano... Eu sou foda, né? Desculpa. Faz 3 meses que eu tô fazendo show no Brasil, já tô indo pra Nova York. Daqui a pouco eu domino o mundo, né? E eu não falo inglês. Ah. Não falo. Bem-vindo ao meu mundo. Não falo. Falo 3 palavras. Quais? Beautiful, Apple e Big Mac. 3 palavras. É só o que eu fiz. Sorry. 4. Sorry eu também domino. O resto não falo. E aí, na hora de tirar o visto, o moleque que trabalhava comigo, ele era bem novinho, ele não conseguiu, porque ele tinha cara de pessoa que ia ficar lá. Entendeu? Entendi. E eu fazendo de tudo para não conseguir o visto e consegui. Falei, puta que pariu, e agora? Vou ter que ir. Fui sozinha para Nova York. Não, mas como foi o convite? Ela explicou o que ia fazer? Não, o cara falou, ó, você vai fazer um show de 15 minutos para abrir o show do Skank. É uma casa, é uma boate... Nossa, boate coisa de velho, né? Boate é muito velho. É muito velho. É que nem falar, em vez de banda, falar conjunto musical. Conjunto musical. Falou, conjunto é o Skank na boate. E aí era uma casa noturna que tinha lá, no Brooklyn. Tá. Porque uma galera falou que eu fui vaiada no Brazilian Day. Eu achei que era céu aberto e no Brazilian Day. Não, imagina, foi numa casa noturna, que devia ter mais ou menos umas 400 pessoas. Vide Rose, Rato Morto, que deve estar aí assistindo a gente, tomara, e ela vai aí. confirmar. Depois, se você tiver um vídeo, ô Radamoto, você pode mandar pra gente também. E aí eu falei, era isso, eu ia fazer 15 minutos pra abrir o show do Skank. Aí fui, porque eu falei, a comunidade brasileira, comunidade brasileira, eu falo em português, exatamente. Só que assim, eu não queria ir, porque eu ia sozinha. Eu falei, cara, vai ser um puta perrengue, né? Imagina. Aí, conversa vai, conversa vem. Na época, a minha produtora falou, vai ser muito bom pra você. Eu falei, então tá, então eu vou. Entrei no avião, a minha cadeira era a última, do lado do banheiro. A minha televisão não funcionava. E tinha uma velha do meu lado, que ela tinha um sono tão profundo, que ela foi roncando daqui a Nova York. Que maravilha. Ela deve ter chegado com tanto hematoma no braço, que eu ficava assim, ó, fingindo que estava desconfortável para mim. Já começou o inferno. Na hora que eu estava saindo do avião, me deram um papelzinho, né? Que de te dão imigração, uns papelzinhos. E eu não falo porra nenhuma em inglês. Cheguei, tinha umas coisas escritas assim, um yes, no... Yes, no, yes, no. Eu falei, como eu sou uma pessoa positiva na vida, marquei tudo yes. Não, você tá zoando. Eu juro. Meu Deus do céu, cara. Marquei tudo yes, de ponta cabeça. Na hora de chegar lá, o homem, how do you everybody? Aí eu falei assim... Big Mac. Sorry. Sorry. Oh, iPhone? Falei, não falo... E falando português mesmo, não falo inglês, moço.
Aí ele, e espanhol. Aí chegou uma pessoa falando espanhol comigo, né? Eu falei, moço, não fala espanhol, eu falei português. Aí eu fui levada para uma sala cheia de policial. Ah, meu Deus do céu. E eles começaram a abrir a minha mala e eu ficava rindo. Eu dava risada, porque eu não sabia o que estava acontecendo ali. Aí eu ficava, yes, no. E eu, Olha, essa mina tá drogada, tá drogada, mano. Certeza. Isso é terrorista. É, porque aquilo lá, quais são as opções? Depois eu fiquei sabendo que se você tem bomba, se você tá levando mais do dinheiro permitido, que pode. Ele é alimento não sei o quê. Exatamente. Putz. É tipo um controle que eles têm, né? Que quem realmente tá fazendo coisa errada não vai colocar né? yes. E eu coloquei tudo yes. Aí abriram minha mala, reviraram lá e falaram, sorry. E aí eu entendi que essa mãozinha era pra ir e fui. Aí cheguei lá, beleza, comprei iPhone, né? Que eu fui seca, na época o dólar tava maravilhoso para comprar iPhone. Comprei pro meu sobrinho, graças a Deus eu consegui adquirir lá, que tava bem custo-benefício bom. Cheguei para fazer o show. Na época eu ia fazer um show. Você chegou no dia do show já? Eu cheguei um dia antes. Um dia antes, tá. Cheguei um dia antes, aí eu ia fazer o show em Nova York no dia X. No dia seguinte eu ia para Miami, fazia o show lá. Aí no outro dia eu já voltava pro Brasil. Era uma viagem bem curta. Skunk. Os dois eram Skunk, tá. Aí eu cheguei lá nesse lugar para fazer o show. Era uma casa noturna, enfim. O show do Skunk atrasou. Uma meia hora, 40 minutos. O que aconteceu? A primeira piada que eu tentei emplacar já deu merda. Isso é porque ruim. eu falei que o Brasil tava uma merda. E não tava, né? 2016, 2017 tava bom. Aí eu caguei. Aí eu ouvi Você falou, você entrou e falou, e aí, pessoal? Não, eu falei, cumprimentei as pessoas, né? Aí mexi com um, mexi com o outro ali, nananana, do nada eu falei, cara, que sorte vocês estão aqui, tá ligado? Porque o Brasil tá uma merda. Mano, porque eu estaria muito feliz de estar morando em Nova York. Hoje não, né? Deve ter uma estátua minha em Nova York, ali no bairro do Brooklyn, procurada, tá ligado? Aí eu ouvi Aí eu falei, ei, eu ouvi o negócio. Mas dane-se, vou continuar. Você insistiu no lance de que o Brasil era Não, ruim? aí eu tentei, mas com piada não relacionada ao Brasil. Não. Aí eu tentei emplacar em outra coisa, aí foi crescendo. E a merda é que eu mesma criei a prova contra mim. Por quê? Porque eu tava fazendo uma live no Facebook. Putz, grilo. Então, tipo assim, eu caguei tudo. Porque podia ser que eu fosse vada lá e não ter tanta repercussão. Você fica a sua palavra contra da Rose, Rato Morto, que ela ia postar. E aí a Rose ia falar, eu falei, você tá Falou, enganada, cara. minha filha. A Marcela veio aqui e falou que Foi não um rolou, sucesso. foi um sucesso. Exatamente. Aplaudiu de Skunk pé. tava no camarim, tava cagando pra você. Não Sim. iam falar que foi ruim. Não, imagina. E eu nem passar batido. Você nem viu eles? Vi. Ah, viu? Vi. O empresário deles muito legal. A galera da banda também, Samuel Rosa. O batera, que eu me esqueci o nome dele. Gente boníssimas. Foram super honestos e gentis. Por que eu falei que o Samuel Rosa é honesto? É que me fugiu o elogio, mas ele foi uma pessoa muito legal comigo. E honesta também. Honesto. Foi desonesto? Não. Então foi honesto. Não deixou de ser verdade. E aí eu saí do show. Você tinha que fazer quanto tempo? 15 minutos? 15 minutos. Você fez quanto? Papas nos 3. 3 ainda esticando, né? Tô ligado. Aí eu saí do camarim, eu saí do palco, fui pro camarim e fiz uma coisa muito madura na minha vida, né? Chorei pra caralho. Ué, mas claro, eu entendo. Eu chorei pra caralho. E naquela época tinha Snapchat, eu chorei no Snapchat. Porque eu queria me retratar do que estava acontecendo. Porque assim, como eu estava fazendo uma live no Facebook, claro, as pessoas que gostavam de mim ficaram preocupadas, inclusive minha mãe, nananã, porque eu estava sozinha em Nova York e deu uma merda. E agora? E as pessoas que não gostam de mim começaram a aproveitar isso para já espalhar essa notícia. Pois bem, não fiz o show de Miami, não recebi o cachê de Nova York, ou seja, tomei no rabo com os iPhones que eu já tinha adquirido. Você não recebeu o cachê por quê? Não recebi, porque a justificativa do contratante foi que eu não concluí o show. Cara. Ou seja, me lasquei com os iPhones que eu adquiri achando que eu estava abalando. Então, me lasquei, não fiz o show de Miami, perdi o voo em Miami. Porque aí foi culpa sua? Não, culpa dele, do contratante, porque ele falou que meu voo era um dia, era no outro.
Caramba. A sorte, ele não me levou para o aeroporto, quem me levou para o aeroporto foi o empresário do Skank. A sorte é que alguém desistiu de voar esse dia, tinha uma vaga no voo, eu entrei e vim. Na hora que eu cheguei no Brasil... Nossa, que pesadelo, meu. Não sabia que tinha sido foi tão um inferno. punk. Na hora que eu cheguei no Brasil, a minha assessora na época falou assim pra mim, você tá preparada? Aí eu falei, manda. Eu tava em tudo que é lugar. Mas você não tinha essa noção lá nos Não, Estados eu não Unidos? tinha essa noção. Mas você não entrou na internet? Não. Você falou, foi uma coisinha que aconteceu não ia ter aqui. repercussão, imagina. Eu falei, só vai dar merda aqui pra galera que me segue. Imagina. Uma menina era Sônia Abrão falando de mim. Você tá zoando. Sônia Abrão. E eu ainda Chegou briguei na com Sônia ela. Abrão? E eu briguei com ela porque no GC tava Marcela com 2 L's. Aí eu fiquei puta. Você quer falar mal de mim, pelo escreve menos meu nome escreve certo. Tá ligado? Marcela é com galera L não vai me só. achar no Instagram. No Instagram. É. Vai colocar com 2 L ali, eu não vou aparecer. Cara. E tudo que é lugar. Veja, Marcela Tavares vaiada em Nova York. G1, Marcela Tavares vaiada em Nova York. Cara, mas isso é uma medalha, pensa bem. Ser vaiado Em Nova York. Tem em Osasco. Marcela Tavares... Vilelas foi vaiado em Osasco. Não tem um peso. Quem que ganha? Marcela Tavares, porra, vaiada em Nova York. Tem um peso, né? Vaiada com sotaque ainda. Exatamente. Nossa. Que tem a ver com o meu próximo livro. Mas foi aumentando e virou uma Então, vaia mesmo ou não? Virou uma vaia, mas era uma galera que tava aqui no canto. Devia ter para mais ou menos ali umas 250, 300 pessoas. Não foi no Brazilian Day, infelizmente, porque eu acho que se fosse no Brazilian Day ia ter uma repercussão muito maior. Claro. E foi numa casa noturna no Brooklyn. Eu acho que ali era Brooklyn mesmo. Mas era num bairro, eu até Mais tava afastado. mais afastado. Eu tava até num hotel ali, mais ou menos perto. Eu lembro que dava um puta trampo pra você chegar em Manhattan. Tinha que pegar um táxi ou um trem, alguma coisa assim. E aí, começou a pressão. Porque era todos os veículos querendo falar comigo e eu não queria falar com ninguém. Ah, você não queria... Não queria, porque na época, as pessoas queriam que eu pedisse desculpa. Aí eu falei, tá bom, eu vou pedir desculpa, mas eu não fiz essa piada pra humilhar ninguém. Aí começou a nego falar que eu falei que brasileiro ia pra Nova York pra lavar privada, que eu falei que brasileiro era garçom lá, era empregado. Não falei nada, eu só falei que o Brasil tava uma merda. Os vídeos que você pode ver, que Rose Ratamoto fez esse vídeo, certeza. Mas... Não, mas aí teve um lance de você fala alguma coisa assim, se tivesse bom, vocês não teriam vindo pra cá. Exatamente. Eu falei, na hora que eu saí do palco, eu falei, pô, se o Brasil fosse tão bom, então o que vocês estão fazendo aqui? E não julgo ninguém, eu acho que você tem que tentar realmente uma vida melhor. Na época eu errei, eu assumi esse erro, só que eu não queria conversar com ninguém. E aí... que eu acho, não sei se você fez uma leitura sobre isso, mas vendo de fora... Eu acho que as pessoas de lá sentem muita saudade do Brasil, não é isso? Depois eu super entendi. Né? Falei, porra, eles estão vindo aqui assistir um show porque estão com saudade do Brasil. É pra te sentir mais em casa, né? Deve ser uma vida muito difícil você escolher... E tem a família aqui, ficar fora, longe da família. Inclusive, eu tenho amigos que moram fora, que escolheram morar fora pra tentar uma oportunidade melhor. Mas na época eu não pensei assim. Depois que passou, obviamente, a gente vai linkando. Eu fiz sem pensar, tá ligado? Claro. E aí, todo mundo querendo falar comigo, eu não queria falar com ninguém. E eu parei de entrar nas redes sociais. Parei, assim, falei, não posso fazer isso. Eu lembro que eu fiquei trancada dentro de casa uma semana. Eu não saí nem para comer. A menina que trabalhava comigo, que era a Cris, ela levava comida, almoço e jantar para mim, no flat que eu morava. E eu não saía de casa. Aí eu decidi falar com a Folha de São Paulo. E antes de decidir falar com alguém, eu devia ter, sei lá, 1,5 milhão de seguidores no Facebook. Você fez algum tipo de... Nota, alguma coisa? Fiz. Aí, quando aconteceu que a Sônia Abrão começou a falar de mim, eu perdi 300 mil seguidores, assim, ó. Pá. Era, tipo, muito bizarro, sabe? E aquilo, caindo. E aí, quando eu falei com a Veja, eu acho que as pessoas... Com a Veja, não, Deus me livre. Isolar. Quando eu falei... que a Veja já me sentou o pau também. Opa! Quando eu falei com a Folha, que o garoto foi maravilhoso, inclusive o nome dele é Felipe, ele foi honesto a cada palavra que eu falei com ele. Pô, isso é bom. E assim, a entrevista saiu, foi replicada em muitos veículos, né? E em questão de segundos, assim, minutos, eu ganhei 1 milhão de seguidores. O quê? É porque eu acho que a galera meio que entendeu, tá ligado? Tá. Que eu não fiz uma coisa pra ofender as pessoas. Isso que
que as pessoas ainda acham isso. Ah, você fez pra ofender. Não, porra, pra que eu vou fazer um show de humor pra ofender alguém? Fui infeliz ali na hora de fazer aquilo, não tinha experiência, não sabia o que era, pedi desculpa e um abraço. Só que aí veio o inferno na minha vida. Aí eu falei que eu não queria mais, aí eu fiquei um tempo sem fazer show, porque as pessoas faziam o quê? Elas combinavam nas minhas redes sociais de ir para um show meu, porque tinha agenda de show, e de me vaiar. Nossa. Então havia esse complô, sabe? Das pessoas combinando isso, e não era 1, 2, era tipo 100 pessoas combinando essas coisas. Então Chegou a acontecer? Não chegou a acontecer. Ah, tá. A vaia realmente foi só em Nova York. Porra, mas se os caras estão pagando pra ir me vaiar, e tudo bem. Exatamente. Mas e o psicológico? É. Porque assim... Mas eu acho que se eu fosse vaiada hoje, eu saberia sair, me sair bem. Com certeza. Hoje você sairia disso muito mais fácil. Na época eu caguei no pau, mas eu acho que hoje se eu fosse Acho vaiada... que você não tinha nem ferramenta, não tinha nem Não. texto pra... Ah, esse não funcionou, tem esse... Né? Não tinha. Eu não sabia fazer stand-up. Então eu fui criando, eu fui estudando para entender a técnica que tem, as métricas que tem dentro do show. Mas na época eu não sabia, eu pegava o texto ali, decorava, tá ligado? Porque atriz e ia fazer o show. É. Às vezes eu inventava coisas na hora, porque eu sentia ali um time legal de fazer, porque eu achava legal o que não era. Mas eu não tinha expertise. Eu falava, cara, não vai acontecer. Imagina que eu ia achar algum dia na minha vida que eu ia ser vaiado em Nova York. Não, e que você ia pra Nova York fazer um show de stand-up que você tinha acabado de começar. Acabado de começar. Eu comecei em fevereiro, acho que foi fevereiro que eu comecei a fazer show, março. Tá. Março eu comecei a fazer show, eu fui pra Nova York em junho. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo.